Ibovespa nas máximas. Será que acabaram as promoções da Bolsa de Valores? Bora falar de três boas ações que eu gosto muito e tem ficado no meu radar. E eu vou fugir daquelas ações padrão. Não vai ser BBSE, não vai ser Banco do Brasil. Eu vou mostrar só aquelas que vocês me pedem. Empresas que estão realmente fora do radar dos analistas. E no final quero fazer um filtro na minha planilha pessoal, mostrando para vocês que mesmo nesses tempos em que o Ibov encontra-se nas máximas, ainda existem ótimas ações. Olá pessoal, meu nome é Rafael, dá um like já na confiança, senão você acaba esquecendo. E no final do vídeo, se as informações te agregarem, inscreva-se no canal, é de graça. Então, contextualizando, no momento em que eu estou gravando o vídeo, o Ibovespa encontra-se em 164 mil, o que é o recorde histórico, e apenas em 2025 já subiu mais de 36%. Sobre a minha primeira ação que encontra-se no meu radar é a seguradora UIS, que apesar de ter subido já 50% no ano de 2025, você pode me perguntar, Rafael, será que o bonde já passou? Porém, abra um pouco mais a imagem e perceba que nos últimos 5 anos a UIS praticamente não andou, uma queda de 7%, principalmente porque a UIS finalizou um contrato com a Caixa em meados de 2021 para 2022. Então, nesse momento, o mercado desconfiou muito se a UIS conseguiria se recuperar. Porém, a gente tem visto que a UIS tem conseguido fazer novos negócios, porque percebam nessa cronologia que em 2021 houve o encerramento da operação com a Rede Caixa em fevereiro, porém a UIS já tinha parceria com a Inter e a Interseguros, também havia a parceria com o Banco BMG e com a BMG Corretora, Paraná Banco e Paraná Seguros, com a Polishop, e desde 2023 tem feito uma nova consolidação, juntando as sinergias nos seus negócios. E percebam que a receita líquida da UIS, olhando desde 2014 até meados de 2025, saiu dos 300 milhões, atingindo praticamente 1,3 bilhão olhando os últimos 12 meses. E além da receita, é interessante a gente olhar o lucro que encontra-se nessa linha mais fina, que ela vem crescendo ano a ano, e a gente vai perceber nos próximos slides que a cotação não acompanhou os lucros da UIS. E conforme havia falado, em meados de 2021, a UIS tinha uma parceria com a Caixa que se encerrou, onde ela fazia a intermediação dos seguros aos segurados. E nesse momento, o mercado desconfiou muito se a UIS conseguiria recuperar sua receita. Porém, percebam que em 2025, olhando o terceiro TRI, a parte de seguros, fora a operação caixa, representou 61% da receita, créditos e consórcios 14%, 8% em soluções, e da operação caixa, que ainda encontra-se finalizando e ainda deve ter alguns anos de receita, hoje representa apenas 17%. Então, a UIS conseguiu se recuperar, principalmente através do Bancassurance, que seria a mesma coisa que a Caixa Seguridade e a BB Seguridade faz, ou seja, ela utiliza os canais de outros bancos para poder entregar os seus produtos e os seus seguros. Então a UIS, através de diversos parceiros, entrega os seus seguros, principalmente através de grandes bancos, como a BMG Corretora de Seguros, a Interseguros, PB Seguros, Banco de Brasília Seguros e a Omni. Então ela conseguiu crescer mesmo perdendo as receitas da Caixa. E nesse slide a gente consegue perceber três grandes parceiros da UIS, começando pela Interseguros, e o que a gente mais tem que ficar de olho são os prêmios emitidos, que é o que realmente importa para as seguradoras. Então, olhando com esse parceiro, foram 317 milhões, comparando com 2022, um aumento de 50%, 980 milhões com a BMG Corretora, um acréscimo de 18%, e com a BRB Seguros, um acréscimo de 46%, comparando 2023 com 2024. E nesse gráfico de lucro versus cotação, fica ainda mais evidente por que a UIS tem entrado no meu radar, porque percebam que na linha em verde encontra-se o lucro líquido, e desde 2017 o lucro líquido da UIS vem apenas crescendo, e a cotação desde meados de 2019 e 2020, que a UIS anunciou o fim da parceria com a Caixa, o mercado desconfiou e a UIS saiu da cotação dos R$ 14, atingindo cerca de R$ 5,
e atualmente bateu cerca de R$ 8,00. Então, apesar da WIS ter crescido olhando de 2025 para cá, o gap entre a cotação e os lucros ainda se encontra muito extenso. E sobre dividendos e JCPs, normalmente a WIS paga proventos uma vez ao ano, em meados de abril, e normalmente ela parcela tanto os JCPs como os dividendos. E para 2025 ela já pagou um dividendo, então o próximo dividendo da WIS deve ficar para 2026. Porém, existem diversas empresas que estão juntando seu caixa para poder anunciar proventos em 2025, justamente para fugir da tributação de 2026. Então, a WIS ainda poderia se beneficiar disso. E percebam que o dividend yield médio dos últimos 5 anos é um ótimo dividendo, na casa dos 7%, apesar do dividend yield atual encontrar-se baixo. Porém, esse dividend yield encontra-se baixo porque o payout da WIS é de 25%. Então, se a WIS tivesse um payout de 90 e poucos por cento, igual a Caixa e a BB Seguridade, o dividend yield ficaria na casa dos 11%. Segunda ação que encontra-se no meu radar, a Marco Polo, que teve as mínimas em torno de R$ 4,40 no ano, chegou a subir para cerca de R$ 8,00, uma alta de 80%. E de lá até o momento já teve uma queda de 27%. E quando a gente olha os resultados, principalmente olhando o acumulado de 2025, aparentemente o mercado não gostou, principalmente das receitas no Brasil, que caíram em cerca de 11%, porém foi bem compensado pelas exportações e pelas receitas no exterior, que aumentaram 42% e 54%, respectivamente. E percebam que os números da Marco Polo encontram-se muito saudáveis, porque apesar da queda de 11% nas receitas do Brasil, o lucro líquido encontra-se praticamente igual a um ano atrás, uma queda de 11%, um ROIC extremamente elevado de 25%, uma margem EBITDA de 16% e uma margem líquida de 13,8%. E nesse gráfico feito pelo pessoal da Trigo no Capital, fica ainda mais fácil da gente enxergar como a reestruturação que foi feita pela Marco Polo em meados de 2018 a 2019 tem tido resultados, porque percebam que ela saiu de um lucro líquido de 207 milhões para, nos últimos 12 meses, cerca de 1,1 bilhão, ou seja, cresceu quase 6 vezes num curto espaço de tempo. E olhando pelos dividendos, a Marco Polo saiu de um dividend yield de 2% para 7,8%. Então, a empresa realmente conseguiu fazer um bom trabalho num período muito conturbado, passou por uma pandemia, hoje a Selic encontra-se em 15% e, mesmo assim, a empresa tem dado altos lucros. Outro detalhe que ainda poderia destravar valor para Marco Polo é que percebam que a frota total do sistema de ônibus urbano, olhando entre 2013 a 2024, saiu de cerca de 100 mil ônibus para atualmente em cerca de 77,8. E a idade média das frotas saiu de 4 anos e em torno de 6 meses para atualmente em 6 anos e meados de 6 meses. Então, em algum momento, essa frota vai se renovar, o número de ônibus também vai crescer e a Marco Polo, que hoje é líder no setor, poderia ainda captar muito valor. Outro ponto que eu gosto sempre de olhar nas empresas que eu estou pesquisando é o endividamento. E hoje a Marco Polo praticamente não tem dívida, porque quando a gente pega a dívida líquida sobre o EBITDA, a alavancagem hoje é de 0,05, ou seja, em cerca de um mês de geração de caixa, a Marco Polo já conseguiria quitar praticamente toda a sua dívida. E apesar de muita gente ter se assustado com essa queda da Marco Polo, percebam que é uma queda normal na empresa, visto que ela já chegou a cair mais de 90%, já caiu 50% em meados dos anos 2000, em 2009 caiu 70%, na crise política também chegou a cair 70%, 80%, e a empresa sempre conseguiu retornar, aumentando seus números e melhorando as suas margens. E a Marco Polo ainda anunciou uma paulada de proventos, mas a data com já passou, que seria em meados de 24 de novembro, e para dezembro a Marco Polo deve pagar cerca de 12% de proventos, justamente aproveitando dessa brecha fiscal para poder pagar dividendos ainda em 2025 e não ser tributado na nova legislação de imposto sobre dividendos. E a terceira empresa é a Schulz,
quem acompanha o canal sabe que eu já venho comprando ela há cerca de um mês atrás. E percebam que a Schultz cresceu, olhando entre 2015 a 2023, 1.451%, o que foi um crescimento de 41% ano contra ano. Porém, desde as suas máximas, a Schultz já caiu cerca de 28%. Então, para quem acredita que nas últimas semanas a Schultz subiu cerca de 5 a 10%, percebam que quando a gente estica um pouco mais o gráfico para cerca de 2 anos, ela vem caindo ano contra ano. E mais uma vez, nesse gráfico feito pela Trígono Capital, percebam que o lucro líquido, apesar da cotação estar caindo, encontra-se estável, porque conforme mostrei, a cotação caiu cerca de 30% desde 2023 e o lucro encontra-se praticamente igual, saindo de 270 milhões em 2022, 278 em 2023, 255 em 2024 e a estimativa para 2025 é de cerca de 265 milhões. Então percebam nesse gráfico que relaciona o lucro versus cotação, que o lucro encontra-se praticamente estável ano contra ano e a cotação vem caindo. Então esse gap que está se abrindo poderia ser uma boa oportunidade de aporte. E como já mostrei na Marco Polo, eu gosto sempre de olhar o endividamento da empresa e percebam que desde 2023 a Schultz é uma empresa caixa líquido, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa do que dívidas. E percebam que no terceiro TRI de 2024 foi o único trimestre que a Schultz diminuiu seu caixa, porém foram para fazer 3 aquisições que já devem gerar receita nos próximos trimestres para a Schultz, e após isso, a Schultz já tem crescido seu caixa novamente. E para finalizar, gostaria de mostrar a minha planilha pessoal, em que eu fiz 3 filtros para a gente tentar encontrar boas ações ainda, mesmo após essa alta. Então os filtros foram dividendos acima de 6%, a rentabilidade embutida no preço da ação tem que ser maior do que IPCA mais 7,5%, justamente para a gente poder bater a renda fixa, e o desvio à média do indicador de preço sobre lucro tem que ser maior do que zero. Ou seja, se a média dos últimos 10 anos do PL da empresa encontra-se em 8, eu estou procurando empresas que encontram-se com um PL abaixo de 8, para a gente poder buscar oportunidades, porque em certo momento o PL pode retornar à sua média e você acaba ganhando com aquela ação. Então, indo para a minha planilha pessoal, olhando um pouco mais sobre esse filtro, então as empresas que ficaram olhando pela ordem de dividend yield seriam a BB Seguridade, com cerca de 10,7% de proventos, Petro Recôncavo, que deveria ter anunciado mais um dividendo ainda para novembro, porém mesmo com o dividendo do início do ano, já foi uma ótima paulada, Petrobras com 9% de proventos, Banco BMG e Banco Banrisul, que tem vídeo aqui no canal, Mali Metal Leve, quem conhece sabe que eu gosto muito dessa empresa e normalmente ela detém um payout de 90%, apesar de atualmente encontrar-se em 65%, e com um payout de 90%, ela poderia pagar cerca de 11,7% de proventos. Próxima empresa é o Banco ABC, que tem vídeo recente no canal, também está no meu radar, Marco Polo, Banco da Amazônia, Irani também disparou nas cotações, Bradesco com 7,5%, Vale, Semig, a UIS com 6,7% de proventos, porém a expectativa para o próximo ano é de um payout maior, acima dos que os 25% praticados em 2025. Então, com 45% de payout, ela pagaria 6,7%. A Schultz, com dividendos na casa dos 6,5%. Porém, eu já tenho falado que essa é uma tese de crescidendos, porque a Schultz não é aquela empresa explosiva que vai pagar 12%, 15% de dividendos. Tem que ficar ligado nisso. Banco Itaú, Engie, Valid e Banco do Nordeste. Mas me conta aqui, pessoal, esse tipo de vídeo te interessa? Me fala aqui, dentro das empresas, alguma também está no seu radar? Ou eu tô maluco? Me fala aqui nos comentários, porque vocês me ajudam muito. No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.